Amós, nosso livro de Amós, profeta Amós. Não, vai ser tranquilo, hoje é bem bom, hoje é bem bom. Amós, né? É um nome bacana para filho, né? Amós, é um nome legal para ter filho, né? Colocar no filho. Amós, né? Amós. Esse nome ele é singular, porque o nome dele não carrega o nome de Deus, mas ele tem a nomenclatura de carregar, né? Aquele que carrega alguma coisa sobre, ou carregar, ou levar alguma coisa. Então tem a ver com o seu chamado profético, né? Tem a ver com o seu chamado profético. Amós, ele não é profeta, ele não é dos levitas, ele não faz parte da classe sacerdotal, e Deus chamou um homem comum da população para que ele fosse o porta-voz de Deus para levar uma mensagem ao reino de Israel. Ele é da tribo de Judá. A Tecoa fica a 8 quilômetros da cidade de Belém, ou 14 quilômetros de Jerusalém. Então ele é da tribo de Judá, e Deus levantou o homem da tribo de Judá para falar a respeito da tribo de Israel, lá de cima. Tá? Já estava dividido os reinos, né? Então Deus levanta esse homem para ir até Israel, para profetizar contra eles, né? Para levar a mensagem de Deus a eles. Né? Então, queridos, Deus faz isso, né? Deus ele foge um pouco dessa questão habitual, né, de levantar somente homens do sacerdócio, né, ou somente homens dos levitas. Deus pode levantar homens de povo for, de onde for, para que seja mensageiro da sua palavra. Tá bom, queridos? Então, não fiquem presos, né, porque às vezes as pessoas ficam presas a essa questão, né, da tribo, não aceitando o profeta por não ser daquela tribo. Caso parecido com Jesus. É um caso parecido com Jesus, porque Jesus não é, ainda que Maria seja da família levita, Maria é da família levita, né? Ainda que a Maria seja da família levita, José, contudo, ele é da tribo de Judá. E como é o homem que leva a responsabilidade, então é considerado que Jesus é da tribo de Judá, não da tribo dos levitas. Mas as pessoas olhavam para Jesus assim, mas escuta, que tribo que esse cara é? De onde que ele é? Que povo que ele é? Né? E as pessoas falavam assim, ele é de Nazaré. Mas de Nazaré, não tem nenhum levita lá. E as pessoas ficavam caçando, né, uma família sacerdotal na linhagem dos pais, para que pudesse legitimar o chamado de Jesus, ou reconhecer como ele sendo um profeta, ou sendo uma pessoa, um mestre da lei. Então as pessoas ficavam cogitando essa questão. E por isso que o autor aos Hebreus diz assim, que Jesus é da ordem de Melquisedeque. É uma outra ordem. Ele quebra aquela ordem levítica, ele quebra aquela ordem que Deus estabeleceu com Moisés, e agora em Cristo ele faz uma nova ordem, seguindo Melquisedeque lá atrás. Melquisedeque era um sacerdote, era um rei de Jerusalém, que Abraão dá o dízimo a ele, reconhece ele como sacerdote, então Jesus segue essa linha sacerdotal de Melquisedeque, que não tem linhagem, mas foi homem chamado por Deus para levar a mensagem ao povo de Deus. Ok, queridos? Então, Amós, o que ele é? Ele é o quê? O que ele é? O que mais? O que mais que ele é? Sicômoros. Interessante a gente falar assim, né? Ele era um pastor de ovelha, só que o termo pastor de ovelha é diferente. Ele não tem o nome que é dado a ele, cuidador de ovelha, não é uma questão de um criador de ovelha comum. Ali é uma palavra que é denotada como cordeiros, né, o cordeiro que ele criava era matrizes de reprodução. Uau! Não era um pé duro, não era qualquer pé duro lá que ele criava. Era somente a elite dos cordeiros. Era matrizes para poder, então, fomentar uma raça mais qualificada, mais pura do rebanho. Tá? Então não era qualquer um, era uma pessoa que tinha dinheiro. Hã? Exatamente. Nosso linguajar aqui gauchês seria um cabanheiro. É o cara que tem a cabanha e tem só por sangue, né? Só tem os P.O., né? Só tem os P.O., né? Só tem os bichos bons. Né? Então é ele esse cara. Mas dentro dessa linhagem também, além de ser esse criador de matrizes, ele também é plantador de sicômoros. O que é um sicômoro? É um figo selvagem. É um figo selvagem que eles faziam alguma compota, faziam algum doce e servia também como medicação. Ok?
tranquilos. E Deus chamou um cara desse. Deus chamou um cara desse para levar a palavra profética a esse povo. Se você ler o capítulo 1, vamos lá no capítulo 1 de Amós. Vamos ver o chamado dele. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, esse terremoto, né, foi mencionado por Zacarias também. Zacarias menciona esse terremoto. Então, ou seja, esse terremoto não tem registro desse terremoto, mas a Bíblia traz para nós que houve um terremoto muito forte, muito grande na região de Israel, e esse terremoto abalou e trouxe todo mundo ficou sempre lembrando daquele terremoto. Então foi um marco de tempo. 2 anos antes desse terremoto, veio a palavra de Deus a Amós. Se você ver Zacarias, ele fala também desse terremoto, e ele está muito mais próximo desse terremoto. Ele está mais próximo desse terremoto. E foi no tempo de Uzias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, é o Jeroboão II. Tá? Nesse tempo, irmãos, nós estamos falando mais ou menos no ano de 793 até o ano 740 a.C., ou seja, é antes do extermínio da tribo de Israel. Nós estamos falando entre 40 anos a 20 anos antes de Deus, então, vir sobre Israel e aniquilar a tribo de Israel. Mas Deus está levando a palavra para adverti-los, para eles se converter dos seus pecados, para que Deus não inflija sobre eles essa destruição, essa aniquilação. Deus é misericordioso, ele adverte, ele quer corrigir, ele traz as palavras para as pessoas mudarem o coração. Mas se a gente não muda, as consequências vêm. As consequências vêm. É ilusão nossa acharmos que Deus adverte e vai ficar por isso só. Não é tipo a gente, né? A gente fala para o nosso filho assim, não mexe, não se apanha. O moleque vai lá, mexe e você não faz nada. Você não faz isso que não vai ficar bravo. Aí a gente coloca a culpa em Deus, né? Porque Deus fica bravo. Ah, Jesus não gosta. E a gente tem a mania de fazer isso, e a gente impor uma pressão sobre nossos filhos, para que eles nos obedeçam, mas o filho vai lá teimosamente e faz aquilo que não era para fazer. E a gente fica no vazio. A gente fica no vácuo. A gente não faz nada. Para ver como nós somos pecadores e nós não somos perfeitos como Deus. Deus diz assim, não mexe, porque se você mexer, você vai morrer. Se você comer, vai morrer. Deus sustenta, Deus mantém e Deus cumpre. É isso que dá autoridade. Sabe por que nossos filhos não obedecem a gente? Porque a gente perdeu a autoridade. No dia que a gente diz para ele, não faz, porque apanha e você não bateu nele. A partir daquele dia, seu filho olhou para você e disse assim, você é mentiroso. Você é mentiroso. Eu não acredito em você. E você perdeu a sua autoridade. Foi aquele dia que você perdeu a autoridade dos seus filhos. Foi aquele dia que você disse que ia fazer e não fez. Aquele dia, na sua vida, foi a derrota sua. Foi o final da sua autoridade sobre o seu filho. Deus disse, não mexe, não faz, porque tem consequência. E Deus então levanta Amós para ir a Israel. Ir a Israel para adverti-los, para fazer com que a vida deles sejam transformadas. Contudo, vamos estabelecer assim as circunstâncias. Qual era a situação de Israel e de Judá naquele ano de 740, 760 até os anos 720 mais ou menos? Como que estava a nação de Israel e de Judá? Estava indo muito bem. O rei Uzias fez uma grande reforma espiritual no país. Judá estava vivendo uma vida de prosperidade, uma vida de avanço, né, tecnológico, construção, né, poder bélico, poder militar. A população estava muito feliz com a coisa que estava andando muito bem. Plantavam, colhiam, estavam prosperando, estavam enriquecendo. E Israel estava no mesmo embalo. A nação estava prosperando. Não tinha conflitos grandes com seus inimigos. Estava tudo indo muito bem até então, está tudo tranquilo. Contudo, a vida espiritual do povo não estava nada boa. Não estava nada boa.
As circunstâncias eram favoráveis, as circunstâncias eram muito boas, mas a vida espiritual deles era uma decadência. Por quê? Porque estava envolvida com idolatria e injustiça social. Então a gente vai começar a pensar sobre essas circunstâncias, né? E olha só, Jeroboão, né? Jeroboão, opa, deixa eu tirar esse trem aqui. Nico, obrigadão. Jeroboão, ele estabelece, né? Jeroboão é o reino do sul, do norte. Ele restaura as fronteiras do norte e do sul de Israel que perdeu ao longo do tempo. Ele estabelece totalmente o limite que tinha dado Salomão para Israel. Ele consegue restaurar todo esse limite. Então, questão politicamente, eles estavam muito bem. Estavam indo muito bem. Contudo, como eu disse, a vida espiritual deles estava uma decadência e eles estavam indo muito mal. E então o profeta levanta a voz, Deus levanta o profeta para alertá-los de seus problemas, das suas dificuldades. Começando com o rei da Síria. E foi advertido para que eles voltassem às suas vidas e começa a haver uma decadência. A partir do ano 745 até o ano 720. Começa a haver uma decadência. Em Israel. E essa decadência vai levando eles à fragilidade. Até o rei da Síria começar a crescer o domínio dele e entra em Israel e impõe sobre o rei Osias uma taxa. Em vez de eles dominarem, em vez de eles fazerem com que o povo seja destruído, ele estabeleceu um pedágio. Vocês me pagam X por ano. E aí então tinha que lá pesar tonelada de ouro, tonelada de prata, tonelada de bronze. Eles tinham que fornecer aquilo que eles queriam. Alimento, mel, óleo de oliva. O que eles estabeleciam então era o pagamento para não serem destruídos. Só que o rei Oséias falou assim, olha, cansei desse negócio. E foi fazer uma parceria com o rei do Egito. E quando ele fez essa parceria no rei do Egito, ano 722, a Síria veio e destruiu Israel. Levou Israel, então, todas as tribos para fora, trouxe outro povo para dentro. Então ali foi o fim da tribo de Israel. Acabou a tribo de Israel. As 10 tribos foram disseminadas pelo reino da Síria e espalhadas por todo o mundo. E até hoje ninguém sabe deles. Essas são as circunstâncias que estavam vivendo. Quando você lê o livro, né, na minha tradução aqui, a ARA, você tem vários textos que são formados parecidos salmos. Né? Não sei se a sua é assim, se o seu é texto corrido ou se o texto seu é tipo salmo. Como que é o teu texto? Corrido? Então, esse livro profético ele é escrito em forma de poema. Ele é escrito em forma de poema. Ou seja, ele tem a mesma, né, gramática dos salmos. Não faz diferença com respeito ao conteúdo. É só a forma poética dele. Apesar de ele ser um pastor de ovelhas, apesar de ele ser uma pessoa do campo, ele tinha um certo grau de instrução e algumas coisas peculiares a ele. Não era sofisticado nas palavras, mas ele tinha autoconhecimento e não era uma pessoa ignorante. Quando você lê o livro, você vai ver que ele vai abordar o tema dos problemas que haviam na sua vizinhança, os problemas dos reinos que haviam ao seu redor. Ele tinha consciência da situação política do mundo. Você sabe que está tendo uma guerra na Ucrânia, né? Você sabe que está tendo um conflito lá em Israel, Líbano e Cisjordânia e faixa de Gaza, né? Muito bem. Então você não é uma... porque tem gente... Apesar disso, Nico, tem muita gente que não sabe nem que país vive ainda. Tem gente que nem sabe, nem acha que o mundo dele é só o bairro que ele vive. Essa é uma das vantagens desse isolamento. Quando não tinha informação, o mundo vivia sua vida, estava quebrando pau lá na Europa, lá, e a gente aqui estava plantando
cuidando das nossas galinhas no quintal, estava plantando nossa hortinha, cuidando da nossa hortinha, nem sabia de nada, nem sabia de nada. Eu concordo com o que eu vi nesses dias, porque essa ansiedade das informações, dos conflitos, quem já não parou para pensar assim, e se estoura a Terceira Guerra Mundial? Está por um fio, né? Está por um fio. Está por um fio a Terceira Guerra Mundial, está por um fio. Está por um fio. Não sei, né? Então, assim, todos nós ficamos ansiosos com tudo que está acontecendo. Eu creio que, diante de tanta informação que a gente tem, é difícil você não ficar pensativo a respeito das possibilidades que nós temos no futuro. E Amós é uma pessoa que tem consciência dos problemas geopolíticos da sua era, da sua época. E Deus levanta ele para anunciar isso. Quer ver? Ah lá, abra sua Bíblia lá. Vamos lá. Capítulo 1. Olha só as advertências que ele levanta. Versículo 3. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei castigo. E assim ele vai trazendo todos os problemas que vai acontecer com Damasco, né? Aí você vai lá para o versículo 6, assim diz o Senhor, as transgressões de Gaza. Ele começa a falar todas as transgressões de Gaza. As transgressões de Tiro, as transgressões de Edom, as transgressões de Amon, as transgressões de Moabe. Todas as transgressões estão falando de pessoas, de tribos que eram contrárias ao reino de Judá. Inimigo de Judá. A população de Judá, como que ouviu, como que ela recebeu essa profecia de Amós contra os seus inimigos? Isso sim, esse é um profeta de Deus, esse é o homem de Deus, esse homem é nosso, esse cara é do nosso time, olha o que vamos. Aí quando você chega lá no capítulo 2, lá no versículo 4, a profecia é contra quem? Contra Judá. Aí quando você chega lá no versículo 6, a profecia é contra quem agora? É um falso profeta esse cara. É o profeta do capeta. É o profeta do diabo. Nós somos contra esse cara, porque Deus é conosco e não vai acontecer nada disso com a gente. Nós somos assim. Aquilo que nos convém a gente recebe, que é uma bênção. Ah, que palavra abençoada. O cara deu uma marretada. Pastor ruim esse cara. É muito ruim. É muito debochado. É muito ruim. É ruim. Não sei o quê. É o pior dos caras. É o pior dos caras. Ah, lasqueira. E aí? O que você faz, Nico? Então, queridos, é muito fácil quando aquilo que Deus traz para nós, que traz, convém às nossas expectativas, convém àquilo que nós estamos aguardando, é muito fácil a gente receber de bom grado. É muito fácil a gente receber de bom grado. Mas aquilo que Deus vem e diz, não. Eu digo para os irmãos, você, quando ora, primeira coisa que você tem que ter no seu coração é se você está disposto a aceitar a vontade de Deus ou não. Se você não está disposto a aceitar a vontade de Deus, então é melhor que você não ore. Uau, pastor falando para não orar. Porque se nós orarmos e não estamos prontos a aceitar a vontade de Deus, você está querendo mandar em Deus. Você está querendo manipular Deus. E Deus não é uma pessoa que ela é manipulada. Deus não é uma pessoa manipulável. E a gente tem que saber lidar com isso. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, mas gosto demais da oração do Pai Nosso. Eu incentivo você a orar a oração do Pai Nosso todo dia. Todo dia. Não como reza, mas como oração. A gente, como cristão, a gente criou uma aversão à oração do Pai Nosso, porque a gente olha para o católico e fala assim, eles fazem a oração porque... Mas a gente nem faz. A gente nem faz ela. E ela é uma oração que a gente deve fazer conscientemente do que ela representa. E ela diz, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é uma oração completa, perfeita. Perfeita. Se você não sabe orar, ore. Pega o texto e leia.
Ore a oração do Pai Nosso. Ore. É uma oração completa para você. É uma oração completa. Nas igrejas presbiterianas, a oração do Pai Nosso é feita toda a escola dominical. Quem conhece mais as igrejas as mais tradicionais, toda a escola dominical a gente faz a oração do Pai Nosso no final da escola dominical. Oh! E no dia da ceia a gente proclama o credo apostólico. Não como reza, mas como confissão de fé. Como confissão de fé. Voltando ao texto, a gente está falando sobre oração, né, coisas que são agradáveis ou não, coisas agradáveis ou não, vamos voltar para o texto, foi só um adendo só. Mas Amós criou dois sentimentos, de paixão e de ódio. De paixão e ódio. É isso que acontece com a gente, né? A gente como ser humano, assim como povo de Deus, né, às vezes como pastor, como presbítero, como diácono, a gente tem esse estigma. Nós somos amados e nós somos odiados ao mesmo tempo. A questão é, você vive. Eu falei com os jovens ontem. Tem várias maneiras das pessoas governar a vida dela. Uma delas é viver buscando a aprovação dos homens. Quem vive buscando a aprovação dos homens é o pior dos seres humanos. Porque ele não tem caráter. Ele não tem personalidade. Quer agradar todo mundo. E querer agradar todo mundo faz com que você carregue uma imagem de falsidade. Quem vive buscando a aprovação dos outros é porque não é uma pessoa autoafirmada, ela não é uma pessoa resolvida com ela. Ela não é uma pessoa resolvida com ela. Ela precisa ouvir das pessoas aquilo que ela está fazendo, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de parabenização. Essa é a pior coisa que tem. Você viver esperando a resposta das pessoas, aprovando as suas ações. Será que Amós tinha esse problema? Ele tinha problema de autoimagem? E será que ele tinha problema de autoconfiança? Deus pega um homem do campo e diz assim, vai lá que eu estou te mandando. E ele vai. Como servo de Deus, ele se levanta e vai a Israel e diz, vai lá em Judá e tá. Ele não tem medo das circunstâncias, das consequências que vai trazer sobre ele, porque ele está em obediência a Deus. Se você vive em obediência a Deus, você não tem que se importar com a opinião de ninguém. Você não tem que se importar com a opinião de ninguém. Se você está debaixo da vontade de Deus. Se você está debaixo da ordem de Deus. Se as pessoas vão gostar ou não, não é seu problema, é problema delas. É problema delas, se elas vão gostar do que vai ouvir ou não. É problema delas. Elas vão ter que resolver com Deus. Elas vão ter que se resolver com Deus, não com você. Concorda? Então, Amós é um cara, eu sempre começo a ler esse cara, ele é apaixonante, ele é instigante. Ele é instigante porque ele é um cara faca na bota. Ele é um cara faca na bota, né? É um cara que não mede as consequências. O livro, você pode ler, ele é repartido em dois blocos. O primeiro bloco desse livro, ele é do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 16, que ele fala sobre as proclamações de julgamento contra Israel e contra os seus 7 vizinhos. Então esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 14. Que vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre os pecados de Israel, o reino do norte, e o julgamento de Deus contra eles. Uma outra sessão, aí que reparte as visões, é do capítulo 7 ao capítulo 9, que vai falar sobre os gafanhotos. Ele vai falar sobre o gafanhoto e fogo, que representa o julgamento de Deus contra o povo de Deus. Né? Quando fala de praga de gafanhoto, aonde você lembra? Egito. E no Egito veio como? Veio como julgamento. Então, quando as pessoas têm essa menção do gafanhoto, lembre-se da praga de Deus sobre o Egito. O gafanhoto que veio, acabou com a vida, né, vegetal lá do Egito. O gafanhoto veio depois de qual praga?
chuva de granizo. Veio chuva de granizo. Destruiu o Egito. E para de cima acabar com tudo mesmo, aí Deus manda a praga dos gafanhotos. Acabou de acabar com tudo. Porque o gafanhoto come até a raiz do negócio. Não deixa nada crescer. Então, quando vem essa menção de gafanhoto, as pessoas já vê o julgamento condenatório sobre eles. Vai vir um julgamento de condenação absoluta. Ok? Então, esse bloco, né, capítulo 7 ao capítulo 9, mostra as consequências do pecado de Israel contra eles. Ok? E as sentenças de Deus. E a última sessão, capítulo 9, né, versículo 11 a 15, é a parte mais deliciosa do texto. É a parte mais deliciosa do texto. Porque fala de restauração. Fala de restauração. E aí então encaixa o Salmo 126 que a gente leu. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E todos olharam para nós e disseram assim, é o Senhor que está com eles. Né? Então aí a gente tem a menção dessa restauração. E é a chave do livro. Esta é a chave do livro. Vamos lá no capítulo 9. Vamos lá no capítulo 9 de Amós. Versículo 14. Quem pode ler? Versículo 15, Davi. Ok. Há quem diga que essa profecia não era para o tempo deles. Não era para o tempo deles. Porque está falando sobre a restauração de quem? De quem está falando aqui? De qual povo que estava sendo ameaçado? Que estava sendo julgado por Deus? Qual a tribo? Israel. 722, sumiu. Só que essa profecia veio quase 40 anos antes disso. Ela veio quase 40 anos antes disso. Imagina você, da tribo de Israel, que você hoje está vivendo, né, se você estivesse vivendo naquele tempo, você estaria vivendo lá para o lado da Mongólia, lá para o lado da Rússia, para o lado distante. E você, diante desse texto, o que você pensaria? Como que você viveria com essa promessa? Imagina, Vini, você é de Israel. Você e a sua família foi deportada para uma nação, você nem sabe onde que fica. Só que, por graça e misericórdia, você tem conhecimento desse texto. Você tem conhecimento dessa profecia. Como que você vai viver nesse tempo, nesse lugar distante, olhando para a sua terra distante? Como que você olha para esse texto? E você vai falar para os seus filhos isso? Você vai ensinar para os seus filhos essa esperança? E vai esperar, eles vão esperando. Pois é. É essa esperança que nós temos na vinda de Cristo. Ela não chegou ainda. Já faz 2000 anos. Mas a gente vai deixar de crer nessa promessa? Você não vai ensinar isso para os seus filhos? Você não vai ensinar isso para o teu povo? De que essa esperança é verdadeira? Ainda que parece-nos tardia. Ainda que nos parece tardia. E por falta de nós ficarmos focados nessa promessa, a gente vive aqui na terra esquecendo desse porvir. A gente vive uma vida materialista neste mundo, esquecendo do porvir. Porque os nossos olhos não estão no porvir, nossos olhos estão aqui. Nossos olhos estão aqui. E aí, com isso, a nossa vida de comunhão com Deus, ela vai enfraquecendo, ela vai se esfriando. Porque nós não temos a expectativa do encontro com Ele. Porque se pensar na morte, tem gente que... Porque nós não gostamos de falar da morte. Por causa disso. Porque faz com que a gente encare o dia de estarmos na presença do Santo dos Santos, o juiz dos juízes. A gente não gosta dessa visão. A gente não gosta dessa visão. Amós traz a promessa para um povo que ele sabe que será disseminado por Deus e não sabe o que vai dar esse povo.
Contudo, Deus diz, ainda que eu espalhe esse povo para o mundo inteiro, eu os restaurarei. Eu os trarei de volta. Mas ainda não aconteceu. Estamos há quase 3.000 anos desse texto. Estamos há quase 3.000 anos desse texto. Esse tempo não chegou ainda. Esse tempo não chegou ainda. Quando ele chegará? Quando ele chegará? Essa é a pergunta. Diz aos teólogos que esse dia chegou quando Jesus veio, cumpriu seu ministério, morreu por nós, levou sobre ele nossos pecados, voltou ao céu. Diz que agora esse povo que está sendo convertido, essa tribo de Israel também se converterá. E essa visão dessa terra prometida não é a terra de Israel, mas é a terra de Canaã perfeita que ainda será consumada e realizada por Jesus. Tá? Então os teólogos dizem que tem duas possibilidades. Isso acontecer quando Jesus voltar, e aí, então ele trará toda essa tribo de Israel aos seus braços, e vai assim, vocês são meu povo. E vai restaurar. Como Paulo fala lá em Romanos 9. Abre um parênteses. Tempo dos gentios, depois Deus fecha o parênteses e vai tratar com Israel. Tá? Ok? Tranquilos? Mas a gente fica com essa visão. Nós ficamos com essa visão. Quando o Senhor mudar a nossa sorte. Quando o Senhor mudar a nossa sorte. E muitas pessoas vivem focadas, fazem cruzadas, fazem semanas da restauração, da reedificação. Pessoas fazem campanhas em prol dessa restauração. O Senhor restaurará, o Senhor te restituirá tudo aquilo que o diabo tirou. Glória a Deus, aleluia! E a gente se enche de entusiasmo, e a gente glorifica a Deus, a gente crê nessa promessa, e a gente fica aguardando o dia da restituição. E o texto está falando nada disso. O texto está falando nada disso. Para a gente ver como que nós somos materialistas. Como nós somos materialistas. E como que a igreja de Cristo está sendo impregnada com este ensino diabólico. Incentivando os crentes a ser materialistas. Buscando a Deus porque Ele multiplicou pão e peixe. E Jesus olha aquela multidão e diz assim, eles estão me seguindo porque eles estão guardando o pão e o peixe. Puxa vida. Ele não deixou ser gracioso, ele multiplicou. Ele deu alimento para as pessoas. Mas você imagina a dor do coração de Cristo? Porque às vezes a gente olha para Deus, gente, a gente acha que Deus não sofre. A gente acha que Deus não sente dor. Que Ele é insensível. E quando a gente vê a palavra, não existe nada disso. Diz assim, eu sou zeloso, eu sou ciumento por vocês. Isso é sentimento. Isso é emoção. A gente tem uma mania de pensar que Deus ele é uma pessoa que é insensível. Deus sente dor. Deus chora. Deus sofre. Senão, você imagina Jesus se levando a chibatada e dando risada. Diz o texto que quando estava no Getsemane, o que ele fez? Buscando a Deus em oração. O que aconteceu com ele buscando Deus em oração? O seu choro, o seu sofrimento foi tão grande que o seu suor se transformou em sangue. E diz a ciência que isso é possível acontecer. Se o grau do teu sofrimento é muito alto, se o seu estresse é muito alto, isso pode acontecer. O nível de estresse que estava vivendo, o nível de sofrimento que estava vivendo. Então, queridos, a gente não pode tirar as emoções do nosso Senhor. Por favor. Se a gente fizer isso, a gente está dizendo que Ele não é humano. E Jesus é humano. Assim como Ele é Deus. Mas Ele é humano. Ok, queridos? Então a gente está falando assim que Deus sofre, nós estamos falando da pessoa de Cristo. Nós estamos olhando para Cristo. O sofrimento visível de Deus. Ele se resume na pessoa de Cristo. Cristo mostra para a gente o que é Deus. O que é Deus? E quem é Deus? Ele sofre. Ele sofre. Ele sente dor. Ele chora. Imagina o Senhor querendo lidar com Israel, o Senhor querendo restaurar Israel, e teimosamente Israel sendo deixado ao seu coração
Ele continua caminhando, buscando somente os seus desejos pecaminosos. A pergunta que você pode fazer é assim: por que Deus não mudou o coração deles? Você acredita que Deus pode mudar o coração das pessoas? Por que ele não mudou? Se ele queria que o povo voltasse para ele. Pergunta complicada, né? Pergunta complicada. Complicada. Resposta a gente tenta dar, mas não é suficiente. Não são suficientes. Porque assim, né, Cleusa? A gente conhece pessoas, a gente conhece um monte de gente, a gente ora, às vezes você vê a situação, você ora para que Deus mude o coração da pessoa e nada, parece que piora. Parece que a pessoa piora mais ainda, parece o farol do Egito. Quanto mais Deus mudar o coração, mais ele fica mais duro, mais ele se endurece. Misericórdia. Misericórdia. Por que Deus faz isso? Por que Deus não toca no coração dele para quebrantar? É a resposta mais dura que a gente vai escutar. Porque ele foi destinado a isso. Provérbios fala isso para a gente. Até na vida do ímpio há um propósito de Deus. Até na vida do ímpio existe um propósito de Deus na vida dele. Deus deixou aquela nação seguir o curso do seu coração. Assim como foi antes de Noé. Uma humanidade que foi deixada à mercê dos desejos pecaminosos do seu coração. Isso para a gente ver o quão nós somos depravados, o quão nós somos pecadores. Porque se não haver uma intervenção divina no coração do homem, ninguém pode voltar-se para Deus. Ninguém pode se arrepender. O fato de você querer mudar de vida, querer transformação, é o ato da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não porque você merece, mas porque Deus te escolheu para levar você ao arrependimento e à salvação. Todo o nosso ato de arrependimento é uma intervenção divina na minha vida e na sua vida. Se aquelas pessoas não querem mudar de vida, é porque Deus está deixando ela seguir o coração, os desejos do seu coração. Infelizmente. Lá na frente pode mudar. Lá na frente Deus pode intervir e pode mudar. Mas o nosso presente, para a gente entender melhor isso, a única explicação plausível que a gente tem para ser dada é essa. Plausível. Não que seja satisfatória, mas é plausível. Ok? Vamos lá para Amós. O que mais que a gente tem que falar de Amós? Vamos falar da teologia de Amós. Vamos falar da teologia de Amós, queridos? Amós, como que ele apresenta Deus? Como ele apresenta Deus no livro de Amós? Ele apresenta Deus no livro de Amós como Criador. E os seres humanos? Deus apresenta os homens como criaturas dele, que foram feitas à imagem dele. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 32. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32, versículos 16 e 17. Deuteronômio 32, 16 e 17. Quem achou pode ler. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos estrangeiros e o provocaram com os seus ritos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados. Começa de novo o texto aí, Nico. Isso. Eles o deixaram com ciúmes Quem? por causa dos deuses. Quem? Quem deixou quem com ciúme? O povo deixou quem com ciúme? Deus. Opa! Deus com ciúme? Opa! Por que ele ficou enciumado? Por que ele se sentiu traído? Por que ele está se sentindo traído? O que aconteceu? O que diz o texto? O que eles fizeram? Porque o povo elegeu deuses estrangeiros como seu Deus. Como seu Deus. Criou ídolos
E disse, esse aqui é o Deus que eu criei, é o Deus que eu acredito. Isso aqui é o meu Deus. E deixou Deus de lado. Se tem uma coisa que é abominável aos olhos do Senhor, são ídolos que nós levantamos no nosso coração. São ídolos que nós levantamos no lugar de Deus. Ah, mas crente pode fazer isso? Ih, faz um monte. Faz um monte. Não é nada diferente dos ímpios. Nós não somos nada diferente dos ímpios. Uma historinha. Aconteceu lá do estado de São Paulo. Tinha uma moça na igreja, cantava maravilhosamente bem. Eu não conheci, eu só estou repetindo a história que eu escutei. E essa moça cantava muito bem. Era o orgulho da mãe dela. Além de cantar, tocava piano, que era maravilhosamente bem. Todo mundo na igreja, para escutá-la e para ouvi-la, e onde ela estava, as pessoas ficavam encantadas. A mãe dela era o orgulho da mãe. É o orgulho da mãe dela. Era o orgulho da mãe. Essa guria ficou doente. A igreja entrou em campanha de oração e tudo mais. E a guria morreu. E a guria morreu. A mãe decepcionada, a mãe entristecida, foi esfriando a fé dela, comungar, foi se afastando, até que o pastor foi na casa dela. Aí o pastor chegou lá para conversar com ela e disse, minha irmã, por que essa tristeza? Ué, evidente, eu perdi minha filha, a razão da minha vida. Aí o pastor, depois conversando tanto, disse assim, então, você não consagrou sua filha para Deus? Eu consagrei. E por que você nunca liberou ela para Deus? Por que você nunca deu ela de verdade para Deus? Aquela filha era o ídolo dela. Era o ídolo dela. Nós somos suscetíveis à idolatria, gente. O coração, como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você pode colocar filhos, esposa, neto, bens, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode eleger como teu Deus. Se Deus tirar aquilo ali de você, como que você vai reagir? Deus tira certas coisas da nossa vida. Que às vezes são coisas que podem estar ocupando o lugar dele. E ele é zeloso pelo trono dele. Ele é zeloso pelo trono dele. O povo, na teologia de Amós, elegeu uma vida próspera, uma vida boa, entendendo que aquela vida boa que estavam tendo era a resposta dos ídolos que estavam seguindo, não o Deus de Israel. Lembra que Israel, quando foi dividido, Jeroboão I, o que ele fez? Ele criou 2 templos, um em Samaria, aqui embaixo, e outro lá em Dan, nas 2 tribos, nos extremos do reino. E ali ele estabeleceu um culto de idolatria. Ele fez 2 búfalos, 2 touros, um lá em cima, outro embaixo, dizendo, esses deuses são os nossos deuses, esse é o nosso Deus. Desde o rompimento com Judá, Israel começou a sua vida pregressa na idolatria. Elias foi o profeta que profetizou em Israel. Ele que desafiou os profetas de Baal, ele que fez tudo aquilo. E esses profetas lutaram contra essa idolatria de Israel. Por que o povo, depois da separação, ainda piorou mais ainda? Depois que depois que a Síria entrou e invadiu e expulsou todo mundo, piorou mais ainda. Por quê? Aqueles que conheciam Deus foram expulsos e foi trazido um outro povo ali dentro. Foi trazido um outro povo. Os que ainda conseguiram, fugiram para Judá. Algum grupo ainda fugiu para Judá, fugindo dessa invasão. Por isso que, no tempo de Jesus, pisar em Samaria era imundície. Porque aquele povo não é de Israel, não é de Judá, não é de Abraão. Eles não são sangue de Abraão. Porque
Por isso era abominável pisar na terra de Samaria. Por que Samaria? Porque Samaria, com o tempo, foi ficando um local que somente estava esse povo. Porque depois o povo de Judá, ele foi entrando e tomando lugar de novo. Mas era a tribo de Judá que foi se espalhando. José é da tribo de Judá. E onde ele morava? Em Nazaré, na Galileia. Então eles foram se espalhando. Mas ali na Samaria ficou concentrado essa massa de pessoas que não eram filhos de Abraão, mas eles se julgavam que eles eram filhos de Abraão, por causa do tempo que eles viviam ali dentro. Os bisnetos, os tataranetos, achavam que eles eram da tribo de Judá. Eles achavam que eles eram da tribo dos filhos de Abraão, mas eles não eram. Eles eram mestiços. Você vai ver essa briga onde? Na época de Neemias. Sambalate, as pessoas que se levantaram contra Neemias, essas pessoas que habitam ali. Essas pessoas que habitam ali. Se julgavam que eles eram dos filhos de Abraão, mas eles não eram. Ok, queridos? Então, a essência de Israel, desde o seu rompimento, a essência deles é uma essência de idolatria. Eles nunca tiveram uma religião pura, nunca tiveram um Deus puro, nunca tiveram a convivência com o Deus verdadeiro. Porque eles foram instruídos a adorar aqueles deuses. Eles nunca tiveram contato de verdade com o Deus verdadeiro. Quando Deus vinha para adverti-los e corrigi-los. Nós estamos falando antes da invasão. Nós estamos falando antes de 722. Ok? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê assim que Deus, soberano, estava querendo trazer o povo de volta, mas segundo o coração do povo. Não pela intervenção de Deus. E por nós mesmos, querido, ninguém de nós volta para Deus sozinho. Ninguém de nós volta para Deus sozinho. Ninguém vai para Deus sozinho. Se Ele não vem e nos puxa, se Ele não lá, deixa as 99 guardadinhas e vai atrás da gente, a gente não vai atrás dele. Muito bem. Como a gente vê Cristo? Como a gente pode ver Cristo nessa história, querido? Como a gente pode ver Cristo nesse livro? Como a gente pode ver Jesus nesse livro? A gente não vai ver, né? A gente pode ver julgamento, a gente vê todas essas questões, né, prefigurando o julgamento final, tudo. Mas aonde a gente mais vê Cristo, é exatamente nessa parte que a gente leu no finalzinho. Capítulo 9, né, dos versículos finais, aí, 16 e 17, fala sobre essa restauração. Abra sua Bíblia, lá em Atos capítulo 15. Vamos em Atos capítulo 15. Versículos 16 e 17. Atos 15, 16 e 17. Pode começar lá no 14. Começa lá no 14. Quem pode ler? Pode 17. Então, esse texto que está sendo dito para Tiago, né, que é o parecer de Tiago, por que aconteceu com Tiago? Houve uma dissensão. Pedro estava passeando, aí Deus dá uma visão para Pedro, ele viu o lençol, aquele monte de alimento lá, Deus falou assim, come tudo. Ele falou, não vou comer isso não, porque isso tem carne imunda aqui, eu não vou comer, nunca comi esse negócio. Aí Deus disse, come. Aí ele, teimosamente ele comeu. E aí então vem 2 soldados e diz assim, olha, Cornélio está te chamando para você ir na casa dele. Porque ele tem uma visão de Deus e ele falou que Deus vai falar com você, com eles. Aí Pedro falou assim, Cornélio, um gentil? Um gentil? Eu vou ter que falar com o gentil? Aí ele vai, teimosamente, ele vai para a casa de Cornélio,
Ele prega o evangelho ao Cornélio e todas as pessoas que estavam na sua casa, todos se converteram, todos receberam o Espírito Santo, todos tiveram a manifestação do Espírito Santo neles, e essa notícia tão abençoada chegou nos ouvidos dos apóstolos. Aquilo que poderia ser motivo de glória a Deus, aleluia, disse: Pedro, o que você fez? Que besteira foi que você fez dessa vez, Pedro? Pedro, você só faz besteira, Pedro. Aí Pedro é convidado ao sínodo, ao sínodo. É o primeiro sínodo da igreja. É o primeiro sínodo do povo de Deus. Chamaram o Pedrão, os apóstolos, assim: Pedro, o que você fez, cara? Que loucura que você fez? Falei assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Ele contou toda essa história. Falei assim: como que eu vou negar? Como que eu vou dizer para o Espírito Santo? Não pode. Eu não sou dono do Espírito Santo. Aí então Tiago, aí foram buscar Deus para entender como que aconteceu esse negócio, como que Deus vai derramar o Espírito dele no gentio. Porque eles achavam que o Espírito Santo era somente do povo de Abraão. Na época apostólica eles achavam isso. Ainda na época apostólica eles achavam isto. Esse movimento de Pedro é a abertura para que eles pudessem entender que o Evangelho era para todos os povos. Era para todas as nações. Então, Tiago, depois de buscar Deus, eu creio que o Espírito Santo iluminou ele, e ele então resgata esse texto de Amós. Ele resgata esse texto de Amós. Ele faz uma releitura desse texto, entendendo que esse tempo de restauração, esse tempo na qual o Espírito Santo derramaria sobre os gentios, esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Então, Amós, ele abre para nós a janela, para nós entendermos que o Evangelho é para todas essas tribos que estão espalhadas por todo mundo. Essa visão de Israel sendo espalhada por todo mundo, também é entendermos que o Evangelho vai chegar a todos os povos. Oh. Então, essa visão de Amós, ela se realiza na época apostólica, na época que a igreja está sendo implantada. E Tiago, que esse aqui não é o irmão de Jesus, esse Tiago entende o que está acontecendo, Amados, então a gente olha para tudo isso e a gente vê assim, como que a expansão do Evangelho, como que a expansão do Evangelho estava profetizada desde tempos antigos. Só que agora os apóstolos estão começando a entender a dimensão da obra deles, o que Deus faria através deles. Uau! Era muito maior do que eles imaginavam. Então, hoje, nós vivemos o tempo da restauração. Nós vivemos o tempo da restituição. Mas, pelo amor de Deus, não seja materialista. Deus está nos restituindo a coisas muito mais excelentes, a coisas muito mais maravilhosas. O que seria isso? O que poderia ser isso? O que poderia ser mais excelente que dinheiro, Vini? Hein? O que poderia ser mais maravilhoso que isso? Prosperidade, bênção. O que pode ser mais maravilhoso que isso, queridos? Mais maravilhoso que isso? Mais precioso que isso? Mais que isso. Diz o texto assim: aquele que se glorie em conhecer a Deus. Melhor que tudo é conhecer a Deus. Melhor que tudo. Maior que tudo. É nós termos a bênção dada pelo Senhor para que nós possamos conhecê-lo. Isso é um privilégio, queridos. Um privilégio que Deus deu a alguns. Você faz parte dos alguns. Entendeu? Você faz parte destes alguns. Essa é a bênção do Senhor para você.
Não troque isso por nada. Não troque isso por nada. Não troque ele por nada. Não troque ele por nada. Amós conhecia Deus. Deus levanta esse cara simples para uma grande missão. Deus levanta eu e você para uma grande missão. Deus levanta a gente nesse mundo para uma grande missão. Qual a missão que Deus nos levanta? Amém, querida. Amém. É isso. Deus deu essa grande missão para todos nós. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido às nações. Torná-lo conhecido por nosso parente, por nosso vizinho, por nosso amigo. Essa é a nobre missão que Deus deu a cada um de nós. Que Deus nos ajude e nos guarde. Que nós não venhamos a cair na idolatria, que nós não venhamos a trocar nosso Deus por coisas banais. Amém, queridos? Vamos ter um momento de oração, então, queridos? Vamos terminar? Tem alguma pergunta? Tem tempo hoje, ó. Hoje está para tempo. Perguntas? Colocações? Diga. Amém. Aham. Eita. Aham. Oh, glória a Deus. Aham. Oh, glória. Aham. Ah, imagina a ansiedade. Aham. Agora vou morrer mesmo. Agora que eu morro. Eu faço profeta. Aham. 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 É, graças a Deus, né? Aham. Aham. Sim. Aham. Me acertar. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eita! Aham. Ah, mas que saúde, tá? Mais que eu. Ah, que saúde o senhor tá bem, tá bem, tá bem. Aham. Graças a Deus. Mas essa visão é muito importante, a gente ter, saber que um dia a gente vai prestar contas, né?
E a gente precisa estar preparado para esse dia, né? Que Deus nos ajude a termos esse temor, né? Temos temor, vivemos na vida diante dele com temor, né? Acho que a melhor coisa para todos nós, queridos, eu acho que uma coisa que é importante para todos nós é como que você vai chegar diante do Senhor. Como que você vai chegar lá? Paulo em Coríntios fala assim que, por causa da dureza do coração daquele povo lá de Corinto, Paulo diz assim, alguns desses vão chegar no céu, mas chamuscados. Vai chegar crente e está cheirando churrasco. Sabe por quê? Porque aquele cara que Jesus vai dizer assim, miserável, eu vou honrar o que eu fiz por você, porque você realmente não deu valor nenhum do que eu fiz. Mas porque Jesus cumpriu, né, realizou na vida dele uma obra perfeita e verdadeira, só que ele viveu a vida dele dissoluta. Não quis se importar com Deus. Vai chegar no céu como cheirando churrasco. Estava na portinha do inferno. Estava na portinha do inferno. E o Senhor não deixou ele chegar lá. Eu quero chegar dentro do Senhor, o Senhor olhar para mim e falar assim, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É essa perspectiva que a gente tem que ter nessa nossa vida. Aqui é o pouco que Deus coloca na nossa mão, é o pouco. O que a gente está fazendo com esse pouco que Deus está nos dando? O que nós estamos fazendo com esse pouco? Eu estou glorificando a Ele? Eu estou honrando a Ele? Eu estou amando a Ele? Eu estou amando a igreja dEle? Eu estou servindo a Ele? Eu estou dando bom testemunho? É o pouco que Deus está colocando sobre a nossa vida. É esse pouco que Deus está dizendo assim, seja fiel nesse pouco. Seja fiel nesse pouco. E muitas vezes as pessoas estão querendo só coisa grande, materialista desse mundo, totalmente desconectado da realidade espiritual. Que nós possamos ter uma vida centrada, voltada para o Senhor. Saber que um dia nós nos encontraremos com Ele. Que Ele possa te receber assim, entre servo, entre serva. Amada minha, amado meu. E o Senhor ter prazer de nos receber no céu. E o Senhor nos receber com prazer. Amém, queridos? Vamos orar então? Cleusa, ora pra gente, querida. Amém. Uhum. Amém.